ele foi chamado de demônio. Arrogante, incontrolável. Um jogador que colecionava inimigos tão fácil quanto colecionava gols. Mas para uma nação inteira, ele era a única esperança. Esta é a história de como o homem mais odiado do futebol usou a própria fúria para unir um país e se tornar uma lenda. No mundo do futebol, a gente se acostumou com os heróis clássicos, os cavalheiros, os exemplos de espírito esportivo. E aí, existia Hristo Stoichkov, um nome que não soa como música, mas como um trovão. Ele não jogava futebol, ele ia para a guerra a cada 90 minutos. Sua perna esquerda era uma arma e sua personalidade uma força da natureza, tão genial quanto destrutiva. Ele era o anti-herói que o futebol amava odiar. E em 1994, ele se tornou o herói que uma nação desesperada precisava. Para entender como um homem que chegou a se comparar a Deus pôde carregar a cruz de um país inteiro, precisamos voltar à origem de toda essa fúria. 19 de junho de 1985. O futebol búlgaro viveu um dos seus dias mais sombrios. A final da Taça da Bulgária era entre os dois maiores rivais, o CSKA Sofia, de um jovem Stoichkov, e o Levski Sofia. O CSKA até venceu por 2-1, com um gol de Hristo, mas o placar é só um detalhe. O que entrou para a história foi a batalha campal que tomou conta do gramado. No meio do caos, Stoichkov era uma das figuras centrais da confusão, distribuindo socos e pontapés. As cenas foram tão chocantes que o Partido Comunista Búlgaro tomou uma atitude drástica. Os clubes foram forçados a mudar de nome, e vários jogadores, incluindo Stoichkov, receberam o que foi anunciado como um banimento para sempre do futebol. Aos 19 anos, a carreira do maior talento da Bulgária parecia ter acabado de forma trágica. Ele era oficialmente um pária, o retrato do talento desperdiçado pela indisciplina. Mas o destino e o talento absurdo de Stoichkov tinha outros planos. A punição eterna foi logo reduzida, e o que deveria ser o seu fim se tornou o início de sua lenda. Ele não foi domado, pelo contrário, a sensação de injustiça só colocou mais lenha no fogo que já queimava dentro dele. Aquele dia selou sua imagem, um craque problema, um rebelde com uma causa que, na maioria das vezes, era apenas ele mesmo. Nascido em Plovdiv, na Bulgária comunista, Stoichkov cresceu num ambiente de rigidez e poucas oportunidades. Seu pai, que trabalhava no Ministério da Defesa, viu no futebol uma saída para o filho, mas conhecia bem seu temperamento explosivo. Depois de passar por clubes menores, Hristo chegou ao CSKA Sofia, o time do exército. A esperança era que a disciplina militar finalmente pudesse conter a fúria do jovem. Não funcionou bem assim. A disciplina não o domou, mas o fortaleceu. No CSKA, ele virou uma máquina de gols. Na temporada 1989 a 90, marcou 38 gols na Liga, um feito que lhe rendeu a chuteira de ouro de maior artilheiro da Europa, prêmio que dividiu com o mexicano Hugo Sánchez. Claro, isso chamou a atenção de um dos maiores clubes do mundo, o Barcelona. Sua chegada à Catalunha foi um choque de culturas. A cortina de ferro tinha acabado de cair, e Stoichkov era a personificação daquele leste europeu bruto e indomável, agora solto no time dos sonhos. Seu novo técnico era ninguém menos que Johan Cruyff, outra figura igualmente genial e teimosa. Era a colisão de dois mundos, uma receita para o desastre ou para a glória. No fim, foi um pouco dos dois. A relação entre Cruyff e Stoichkov era um verdadeiro jogo de xadrez psicológico. Cruyff não tentou apagar o fogo de Stoichkov, ele o redirecionou. Em público, o técnico holandês o criticava, dizia que ele não entendia nada. Em particular, dizia que ele era o melhor do mundo e que ganharia a bola de ouro. Era um teste mental constante, e Stoichkov respondia em campo. Naquele Dream Team do Barcelona, com estrelas como Laudrup, Koeman e depois Romário, a personalidade forte de Stoichkov não só se encaixou, como virou um motor para o time. Ele não era só o cara que fazia gols. Sua agressividade para roubar a bola, sua visão de jogo e sua vontade de vencer eram contagiantes. Mas o temperamento continuava lá. Logo no início, foi expulso num jogo contra o Real Madrid e, num ato de fúria, pisou no pé do árbitro. Pegou uma suspensão pesada, que mais uma vez foi reduzida, e ele voltou para se tornar ídolo.
Com Stoichkov e o Pistoleiro, o Barcelona venceu 4 campeonatos espanhóis seguidos e, o mais importante, sua primeira Liga dos Campeões em 1992. Risto era, sem dúvida, um dos melhores do mundo, mas sua maior obra ainda estava por vir. A Bulgária chegou à Copa do Mundo de 1994 com um retrospecto de dar pena. Em 5 Copas, nunca tinha vencido um único jogo. A estreia pareceu confirmar o roteiro de sempre: derrota feia por 3-0 para a Nigéria. Os relatos da época eram de um time rachado e desmoralizado. Foi aí que o vilão virou líder. Stoichkov, furioso com a apatia geral, tomou as rédeas do vestiário. Sua raiva, antes vista como um defeito, virou o combustível do time. Ele gritou, exigiu, inspirou e, acima de tudo, deu o exemplo em campo. A resposta foi imediata. No jogo seguinte, 4-0 na Grécia, com 2 gols dele. Era a primeira vitória da Bulgária na história das Copas. Depois, o desafio era a Argentina, vice-campeã mundial. Mesmo sem Maradona, pego no doping, os argentinos eram favoritos. A Bulgária venceu por 2-0, com Stoichkov abrindo o placar e comandando o show. Nas oitavas, passaram pelo México nos pênaltis. E nas quartas, o chefão final, a Alemanha, a poderosa e atual campeã do mundo. Os alemães saíram na frente, o sonho parecia ter acabado. Mas a fúria búlgara ainda não. Aos 75 minutos, Stoichkov cobrou uma falta com perfeição e empatou. 3 minutos depois, num voo espetacular, Yordan Letkov virou o jogo de cabeça. O impossível tinha acontecido. A campeã mundial estava fora. A Bulgária estava na semifinal. A jornada de Stoichkov mostra que nem todo herói usa capa. A semifinal contra a Itália foi o fim do conto de fadas. 2 genialidades de Roberto Baggio colocaram a Itália na frente. Stoichkov, incansável, ainda diminuiu de pênalti, marcando seu 6º gol no torneio. Esse número garantiu a ele a chuteira de ouro da Copa, como artilheiro ao lado do russo Oleg Salenko. A Bulgária lutou, reclamou de um pênalti não marcado, mas a Itália venceu por 2-1. Não veio a taça, mas a derrota não apagou o tamanho do feito. Aquela seleção voltou para casa como heróis nacionais. Meses depois, veio o reconhecimento mundial. Em dezembro de 1994, Risto Stoichkov recebeu a Bola de Ouro de melhor jogador da Europa. Não foi um prêmio apenas pelos títulos no Barcelona, mas o carimbo final pela sua performance inacreditável na Copa do Mundo. O legado de Stoichkov é tão complicado quanto ele. Ele nunca virou um diplomata. Continuou polêmico, teimoso e, às vezes, um inimigo de si mesmo. Mas ele provou que a paixão, mesmo a mais bruta, pode ser uma força que constrói. Ele não mudou só a história do futebol búlgaro, ele mudou a forma como o mundo via seu país. Com sua fúria, ele exigiu respeito. Com seu talento, ele conquistou a admiração. Stoichkov foi a prova de que no futebol e na vida, os heróis nem sempre são perfeitos. Às vezes, eles são tão cheios de falhas, tão humanos e tão raivosos quanto nós. Sua história é um lembrete de que a linha entre o vilão e o salvador é muito fina. E que às vezes, para salvar uma nação, você não precisa de um santo. Você precisa de um guerreiro disposto a lutar contra o mundo inteiro. Risto Stoichkov foi esse guerreiro, e por isso ele é imortal. Salve galera, se você assim como eu gosta de conteúdo de jogadores lendários, deixa o like, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo também para eu saber se vocês estão gostando do conteúdo.